Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Behalotecha. Behalotecha é uma Parashá que se encontra no livro de Bemidbar, que em português nós chamamos livro de Números. Livro de Números, capítulo 8, verso 1, até o capítulo 12, verso 16. E diz uma história que certa vez o rabi chamado Beit Halevi, Yosef Dov Soloveitchik, ele estava em sua casa, na véspera de Pesach, e estava então cuidando dos preparativos finais para o Seder. Foi quando então escutou alguém batendo na porta, e batia insistentemente naquela porta. Ele foi abrir a porta e viu que era um homem muito pobre, talvez realmente um pedinte, pensou ele, né? Mas na verdade a ideia é que esse homem queria tirar uma dúvida em relação a uma das mitzvot do Seder de Pesach. Então o Rabi Beit Halevi convidou esse homem para entrar e ele fez a seguinte pergunta: Rabino, eu não tenho dinheiro para comprar vinho. Será que eu posso cumprir a mitzvah dos 4 copos de vinho do Seder com 4 copos de leite? O Beit Halevi balançou negativamente a cabeça e ensinou ao pobre que, de acordo com a halachá, a lei judaica, não é possível cumprir a mitzvah dos 4 copos daquela maneira. Mas pediu ao pobre que aguardasse um pouco e voltou. Alguns instantes depois, com uma soma considerável de dinheiro, então entregou esse dinheiro na mão desse pobre homem, e pediu que ele comprasse com aquele dinheiro o vinho e a comida para o Seder de Pesach. E aquele homem pobre não cabia em si de tão contente que ficou, não sabia nem como agradecer. Abraçou o Beit Halevi e saiu apressado para comprar a comida e o vinho para o Seder. Algum tempo depois do pobre ter ido embora, a esposa do Beit Halevi, não aguentando a curiosidade, perguntou: Você poderia ter dado apenas o dinheiro suficiente para que aquele homem pudesse comprar uma garrafa de vinho, para cumprir então a mitzvah dos 4 copos, Arba Kosot? Ele não pediu dinheiro para mais nada. Então por que você deu tanto dinheiro para ele? E o Rabi respondeu então: Provavelmente você não percebeu o que estava nas entrelinhas da pergunta daquele homem. Respondeu com um sorriso o Beit Halevi: Cada um dos 4 copos deve ser tomado em um momento específico do Seder, sendo que 2 deles são tomados apenas depois do término da refeição. Se de acordo com a halachá não se pode beber leite imediatamente depois de ter comido carne, e é necessário esperar algumas horas, então como aquele homem pretendia cumprir a mitzvah dos 4 copos com leite? Então eu entendi que ele também não tinha dinheiro nem mesmo para comprar carne para o jantar. Foi por isso que eu dei tanto dinheiro para ele, mais do que o necessário, para apenas uma garrafa de vinho. Os grandes sábios e os grandes comentaristas da Torá, eles se esforçavam muito para adquirir a sensibilidade de entender não apenas as palavras ditas pelas pessoas, mas também aquilo que está nas entrelinhas. Não apenas entender a superfície, mas entender o âmago das questões. Pois são nas entrelinhas que muitas vezes estão ou se encontram, são as entrelinhas que carregam mensagens talvez até mais importantes do que aquilo que é efetivamente falado. E a partir da Parashá dessa semana, Behalotecha, a Torá começa a relatar uma série de reclamações e rebeliões do povo, pelos mais variados motivos, como por exemplo a insatisfação com o man, com o maná que caía do céu, e o desejo ávido do povo de comer carne. E assim está escrito na Parashá: E o povo era como aqueles que reclamam, e foi mal aos ouvidos de Deus. E Deus escutou, e a sua fúria se acendeu, e um fogo de Deus queimou contra eles. Bemidbar 11:1. Observando a linguagem do verso, surgem então algumas perguntas.
Em primeiro lugar, por que a Torá diz que o povo era como aqueles que reclamam, se eles estavam efetivamente reclamando? Além disso, por que a Torá ressalta que Deus escutou? Ora, não é óbvio que Deus escuta tudo? E finalmente, o deserto é um lugar muito difícil, perigoso e estressante. E portanto era normal que o povo tivesse queixas por causa das dificuldades. Então, por que Deus ficou tão furioso por causa de simples reclamações do povo? É interessante perceber que nesse verso não é mencionado nenhum motivo explícito para as reclamações. Urashi, o grande comentarista da Torá, explica que os judeus na realidade não tinham nenhuma reclamação específica. Eles estavam apenas procurando pretexto para se afastar de Deus. Eles não tinham nenhuma razão válida para reclamar. Então fizeram parecer que as reclamações vinham por causa de dificuldades da viagem no deserto. Isto explica porque o verso diz como aqueles que reclamam, pois na verdade eles não tinham nenhuma reclamação verdadeira. Eram apenas desculpas para encobrir o que realmente os incomodava, que era na verdade a grande responsabilidade de viver de acordo com a lei divina. Portanto, a Parashá está nos ensinando um fundamento muito importante para utilizarmos em nossas vidas. Muitas vezes, quando alguém reclama ou cria uma discussão, na verdade nem ele mesmo acredita em seus próprios argumentos. É apenas uma desculpa para encobrir e justificar alguma forma de comportamento indesejável. Um exemplo muito marcante desse tipo de coisa pode ser visto na primeira discussão da história da humanidade relatada entre Caim e Abel, por exemplo, que terminou, nós sabemos, num assassinato. E assim a Torá descreve a discussão. E Caim falou com Hevel, seu irmão, e enquanto eles estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Hevel e o matou. Bereshit 4:9. Mas sobre o que eles conversaram para que se chegasse ao nível de um irmão assassinar o outro? Explicam os sábios que Caim começou a negar a Deus, dizendo para Hevel que não havia nem supervisão divina, nem castigo e recompensa. Hevel começou a discutir com Caim, argumentando que Deus sim era real e que certamente havia castigo e recompensa para cada ato que fazemos. A argumentação foi ficando cada vez mais forte até que, no calor da discussão, Caim se levantou e matou Hevel. Mas se a discussão entre Caim e Hevel foi um debate filosófico tão fundamental, por que a Torá não escreveu explicitamente o motivo da discussão, deixando para os sábios o detalhamento desse embate? Explica o Rav Issocher Frand que, na verdade, Caim não acreditava em nada do que falou para Hevel. Ele estava apenas procurando uma desculpa para começar uma discussão ardente com seu irmão. A Torá não descreve o conteúdo da discussão, pois, na verdade, ele era irrelevante. Essa discussão filosófica nunca foi uma discussão autenticamente verdadeira. E diz o Rav Yonatan Geffen que é por isso que no verso dos reclamões da nossa Parashá está escrito que Deus escutou. O verbo lishmoa, utilizado no verso, não significa apenas escutar, mas também entender, internalizar. Deus, que conhece o coração de cada pessoa, escutou as reclamações do povo, que pareciam reclamações por causa das condições difíceis da viagem, mas entendeu a verdadeira intenção delas, a verdadeira intenção por trás daquelas reclamações, entre aspas. Deus viu que não havia nenhum motivo real para as reclamações, apenas a vontade de se distanciar cada vez mais dele. Foi por isso que Deus reagiu de maneira tão dura com o povo. Por nossas limitações, não podemos, como Deus, ver o coração das pessoas. Mas podemos nos assemelhar a Ele e desenvolver a sensibilidade de entender não apenas as palavras ditas, mas também o que está por trás daquelas palavras.
Não apenas aquilo que se está escrito, mas aquilo que realmente pretende se dizer por meio do que se está escrito. Por exemplo, muitas vezes, quando alguém pergunta por que pessoas boas sofrem, não necessariamente a pessoa está em busca de uma resposta filosófica. Pode ser que a pessoa está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, mais do que uma resposta precisa de apoio e compreensão. Pode ser que a pessoa quer apenas atacar a sua própria base e, portanto, nenhuma resposta vai satisfazê-la, pois ele não está perguntando, está, na verdade, atacando. Quando alguém vem discutir, nem sempre a pessoa acredita nos seus próprios argumentos. Ela pode estar apenas demonstrando alguma dificuldade em aceitar uma verdade. A criança que diz que não gosta de ir para a escola não é necessariamente uma criança preguiçosa que precisa de ajuda para gostar dos estudos. Pode ser um sinal de que ela está passando por algum tipo de constrangimento ou humilhação, mas não se sente à vontade para se abrir e contar a verdade. Portanto, sempre que escutamos algo, precisamos ser ponderados, agir com paciência e prestar atenção nos mínimos detalhes. Grandes líderes do povo de Israel, como Yaakov, Moshe, David HaMelech, foram pastores. Por quê? Os animais não falam, e por isso eles conseguiram desenvolver capacidade de entender além das palavras, para se comunicar com os seus animais. Esta é uma qualidade importante que precisamos alcançar na vida, não entender apenas o que fala a boca dos outros, mas se esforçar principalmente para escutar o que diz os seus corações. Essa deve ser a nossa atitude franca em relação àquilo que as pessoas tentam nos passar. Porque muitas vezes aquilo que as pessoas falam não é exatamente aquilo, não é necessariamente aquilo que elas querem dizer. Portanto, usemos desse critério de análise, para que então possamos ler as entrelinhas, não só, digamos, daquilo que a Torá fala ou nos traz, mas também em relação à nossa própria vida, em relação ao nosso próximo, em relação a todos aqueles que nos cercam. Logo no início da porção Behalotechá, nós temos uma descrição completa dos preparativos dos filhos de Israel para a marcha que eles fariam no grande e terrível deserto, e aos quais a Torá já dedicara assim 2 parágrafos anteriores. E então chegou o momento de partir. E foi no 2º ano, no 2º mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem se retirou de sobre o tabernáculo do testemunho, e puseram-se em marcha os filhos de Israel. Números 10, 11 a 12. E assim começou a marcha que, ao contrário do que se esperavam, acabou durando 40 anos, tornando-se uma verdadeira caldeira na qual o povo de Israel foi testado e pôde revelar suas qualidades boas e más, conforme podemos constatar nesse trecho bíblico. Antes de partirem, porém, Moisés teve uma conversa com seu sogro Itró, ou Jetro. Foi uma conversa curta que revelou todo o senso de responsabilidade de Moisés para com o seu povo, assim como sua capacidade com a qual foi abençoado. E qual é essa capacidade? De antever os acontecimentos. E a conversa se deu basicamente nesses termos. Estamos partindo para o lugar sobre o qual o Eterno disse: dar-lo-ei a vós, vem conosco, e te faremos o bem. Números 10, 29. Porém, Jetro, Itró, recusa-se a ir. O homem que, devido à espantosa saída do Egito, à fantástica travessia do Yam Suf, foi levado a trocar a sua elevada posição de sacerdote por uma vida nômade no deserto, à sombra da grandeza de seu genro, deseja voltar ao seu lar. Não irei, tão somente a minha terra e a minha família voltarei, disse Jetro. Mas Moisés não cede, ele insiste. Rogo-te, não nos deixes, porquanto sabes de nossas pousadas no deserto
e nos servirás de óleos. Números 10, 31. Em suas palavras, nós podemos perceber então que Moisés precisa do seu sogro, daquele midianita, desejando que ele ocupe a função de assessor especial para guiar então o povo pelo deserto que ele conhecia tão bem. A dependência que tem em relação ao seu sogro é salientada por um midrash. Toda e qualquer coisa que escape aos nossos olhos, tu nos iluminará com ela. Yalkut Shimoni, Bemidbar 72, 726. É muito estranho que um estrangeiro, apesar de aceitar a Deus e a Torá, sirva de olhos ao povo e a Moisés. Justamente neste momento em que Deus repousa sobre o tabernáculo e o povo é liderado por Moisés, sobre quem paira a luz da profecia divina, que par de olhos extras seriam então necessários? Parece estranho, pois os olhos eram Jetro, e eram olhos importantes, conforme bem percebeu Rabi Yosef Haim, um grande homem de Bagdá. Jetro possuía uma qualidade que deveria estar à vista do povo de Israel durante toda a marcha pelo deserto, uma característica com a qual nenhum dos filhos de Israel daquela geração havia sido abençoado e que não poderia ser esclarecida nem mesmo pela profecia. A qualidade de caminhar contra a correnteza, a qual Jetro demonstrou possuir ao vir para o deserto. É por isso que Moisés insistiu para que seu sogro viesse junto, pois era um símbolo vivo da capacidade de enfrentar e vencer dificuldades. Afinal, o povo de Israel precipitou-se no deserto por falta de opção, pois esta era a única rota que tinha naquele tempo para sair do Egito. Esta falta de opção gerou em Moisés o receio de que as dificuldades que seriam encontradas despertassem sentimentos de insatisfação e revolta. Tais dificuldades poderiam então significar ao povo um retrocesso em sua jornada. Por esse motivo, Jetro, um modelo vivo, poderia servir então de exemplo, iluminando o caminho para eles. Jetro seria apontado nos momentos de dificuldade e desesperança, pois ele tinha vindo do deserto, ele era nativo do deserto, por livre e espontânea vontade, e continuava no deserto. Deixou para trás uma vida confortável, uma posição social estável, prazeres da civilização, família, um lar agradável. Saiu da sua casa por reconhecer a verdade sem considerar as dificuldades esperadas. Para eles, Jetro seria então como um colírio de luz para os olhos. E logo em seguida, mesmo o povo tendo recebido tudo de bom e do melhor, surgem então as reclamações. O acampamento está muito bem organizado, cada tribo carrega o seu estandarte e acampa ao redor da Mishkan, que ocupa o centro do acampamento e da vida diária do povo, algo central na vida do povo, o símbolo máximo da divindade com eles. Agora o povo possui um sistema completo e perfeito de leis e mandamentos que dará uma contribuição fundamental à sua educação e ao seu crescimento sociocultural. Seus problemas de sobrevivência foram resolvidos pelo maná, o pão que caía do céu. Apesar disto, vemos que o povo queixava-se da má sorte aos ouvidos do Eterno. Números 11:1. O verso não especifica quais eram as queixas do povo, mas apenas realça o estado de espírito queixoso em que se encontrava. Havia uma sensação turva de insatisfação, acompanhada de queixas sussurradas. As conquistas obtidas tornaram-se para eles insuficientes e desejava-se mais, mesmo esse mais não sendo claro nem mesmo aos próprios queixosos. De qualquer modo, este estado de espírito demonstrava um sentimento de ingratidão que geraria nos filhos de Israel uma sensação de estar sendo explorados e de não ter recebido o que lhes era devido. E qual seria a origem dessas queixas? Não se queixavam, mas resmungavam. Buscavam um pretexto
que justificasse retroceder de onde estavam, ou seja, de diante de Deus. Yalkut Shimoni é o comentário que diz isso. Como então nós percebemos, as queixas não eram reais. Passados apenas alguns versos, nos deparamos com uma cena semelhante. E a mistura de gente que estava no meio deles foi possuída por um desejo. Então, nós encontramos aqui a mistura de gente que estava no meio do povo de Israel surgir com um desejo. Novamente vemos um desejo obscuro e indefinido. Observamos sensações de desconforto não localizado, não se sabe o que é, e de impulsos que não estão claros. A única coisa que está clara é a insatisfação com o que já se tem. Apenas após essas sensações terem se espalhado e tomado conta de uma boa parte do povo, é que foram definidas as exigências. E isso está lá em Números 11:4. E tornaram a chorar com os filhos de Israel e disseram: quem nos fará comer carne? E nesse exato momento o desejo da carne toma conta de todo o povo, tornando-se o seu objetivo maior, quase único. Pela satisfação desse desejo, o povo estava disposto, talvez, a travar uma grande batalha. Naquela hora, o desejo de comer carne tornou-se a essência do povo de Israel, revelando a sua natureza fraca. E esse desejo criou certas distorções. Ele embaralhou a memória e trouxe à tona argumentos que em dias normais envergonhariam a todos. Eis os argumentos que os filhos de Israel apresentavam junto com o pedido de fornecimento de carne. Lembramo-nos do peixe que comíamos no Egito de graça, dos pepinos, dos melões e dos alhos porós, e das cebolas e dos alhos. Números 11:5. A questão dos peixes gratuitos que o povo comia no Egito foi abordada pelo Midrash e por comentaristas posteriores. Nós, no entanto, trataremos de outro ponto que emerge desta fala do povo em formação: a seletividade de sua memória. O desejo de comer carne apagou da memória todo o sofrimento que passou no Egito. Naquele momento de desejo apaixonado, os filhos de Israel levantaram seus olhos em direção à senzala, como se esta fosse uma casa de repouso, na qual os hóspedes eram servidos de peixes inclusos na diária, em todas as refeições, acompanhadas de saladas, de alho, cebola e pepinos. Que espantosa nostalgia reinava no deserto. Quantos elogios eles teceram à sua antiga prisão, saudades do cárcere. Esqueceram-se de como, por séculos, serviram como escravos, sendo açoitados, sendo maltratados. Muitos elogios ao Egito, que os escravizou por tantos anos, tão pouco tempo após a sua libertação. Será possível que a memória possa ser tão curta assim? Constatamos que sim, especialmente quando o coração está sendo conquistado por uma paixão tão forte que chega a confundir toda a lógica racional de um indivíduo. De qualquer modo, não podemos evitar a pergunta: o que se ocultava por trás desse comportamento? Os sábios esforçaram-se para explicar o sentido de uma expressão-chave, a expressão de graça que aparece no texto. Nós temos aqui então o comentário do Rashi sobre o Midrash, que diz o seguinte: como pode ser que os egípcios lhes davam peixes de graça? Mas já foi dito que a palha não vos será dada. Se palha não lhes davam, o que se dirá de peixes? Uma pergunta lógica. Palha não, mas peixe sim. Ué. E os sábios explicaram esta palavra do seguinte modo: de graça quer dizer sem ônus dos mandamentos. Rashi, de acordo com o Midrash. Nós temos uma questão muito séria aqui.
Para nossa surpresa, os sábios desviam-se do sentido literal do texto. Enquanto Rashi interpretou o verso "escutou Moisés ao povo chorando por famílias", Números 11 e 10, em seu sentido literal, cada um se reuniu à sua família para expressar sua revolta. Os outros sábios interpretaram: nossos mestres entendiam o termo por famílias como sendo uma alusão a assuntos de família e sobre as relações incestuosas que lhes eram proibidas. Essa interpretação dos sábios expropria as reclamações dos filhos de Israel do campo prático e factual para elevá-las ao plano espiritual e religioso. Deste modo, revelam a lógica das estranhas reclamações sobre carne e peixe, assim como das recordações nostálgicas da terra do cativeiro. A chave do segredo encontra-se na expressão de graça. Seu externamento foi um ato falho que revelou as verdadeiras queixas que habitavam nos corações dos filhos de Israel, as quais eles tinham vergonha de expressar abertamente. Eram queixas sobre aquilo que achavam um fardo, ou seja, obedecer a Torá e seus mandamentos, o qual aprisionava a sua natureza selvagem na cadeia da cultura e da civilização. Ou seja, eles estavam, na verdade, se rebelando contra o cumprimento da Torá. Por essa razão, então, disseram: tínhamos no Egito peixes de graça, ou seja, ninguém nos cobrava nada. A passagem da escravidão e opressão à necessidade de se educar e de se conter foi difícil demais para os filhos de Israel, gerando a revolta e a lembrança da abundância da terra do Egito e de seus peixes gratuitos. A exigência por carne era ridícula, ainda mais no momento em que já tinham o maná com o qual eles experimentavam qualquer sabor existente no mundo. Mas ao revelarmos os aspectos mais profundos e subconscientes das suas queixas, estas tornam-se compreensíveis, embora sendo totalmente injustificáveis. Se conseguíssemos aplicar a lição do deserto ao nosso cotidiano, nós teríamos certamente uma vida muito melhor. Se colocássemos no coração a ideia de que somente a vontade de Deus é realmente boa, conseguiríamos vencer nossas más inclinações e apagar de dentro de nós características negativas como a inveja, a busca descontrolada por prazeres. Pois de onde vem a inveja e a busca pelos prazeres? Da nossa ilusão de que sempre nos falta algo, de que Deus não nos deu o que precisamos. Nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nossos olhos estão sempre voltados para o que os outros têm e mais do que nós. Nos convencemos que precisamos de coisas que na verdade não precisamos. Nunca conseguiremos aceitar que uma situação difícil no momento pode ser a preparação para algo muito melhor no futuro. Nos ensinou David HaMelech, o rei Davi: não tenha para você um Deus estranho e não se curve para um Deus estrangeiro. Salmo 81, 10. Explica o Talmud que isso não se refere a uma pessoa que se curva diante de uma estátua, mas sim àquele que se curva diante do Deus estranho que está dentro de cada um de nós. Ou seja, as nossas próprias vontades, que vão contra a vontade de Deus. Se nós não controlarmos as nossas vontades, então são elas que nos controlarão e nos levarão para onde elas assim desejarem. A nossa vida se assemelha à viagem do povo judeu no deserto, em direção à terra prometida. Há acampamentos mais incômodos, onde precisamos permanecer mais tempo. Há outros que são muito mais agradáveis, mas passam rápido demais. O nosso trabalho neste mundo é entender que tudo isto está dentro de um plano maior, dentro das infinitas bondades que Deus faz conosco. Somente quando entendemos que a vontade de Deus é sempre algo bom para nós, então poderemos aproveitar a nossa viagem muito melhor. Que assim seja. Terminamos assim o nosso comentário semanal da Parashá. Muito grato a todos pela audiência e até a próxima semana em Mirzi Hashem.